Hello everybody, how are you? Good? Ótimo! A aula de hoje ela veio da dúvida de uma das nossas inscritas, a Heloísa, e ela perguntou, assim, Teacher, qual a diferença entre like my father e as my father? Primeiro, a gente tem que ver que tanto like quanto as pode ser usado para comparação de similaridades. Okay? Então a gente vai trabalhar agora cada um deles. Então a gente vai começar com like, e aí depois a gente vai ver como a gente usa o as. Porque tem uma pequena diferença. O like a gente vai usar quando o objeto que a gente vai comparando que vier depois de like é um pronome, ou seja, I, you, he, she, it, you, me, etc. Ou é um objeto. Então vamos aos exemplos, pessoal. Então o primeiro deles é She looks like her brother. Então ela se parece com o irmão. Então percebam que like her brother. Então her é um pronome. Até aí tudo certinho. Fechou. I swim like a fish. Então eu nado como um peixe. Tá, parece. I swim like a fish. Então like a fish. Então eu tenho aqui como um peixe. Então é um noun. É um substantivo. Like Henrique, Mariana is vegetarian. Então, como Henrique, a Mariana também é vegetariana. Ou assim como o Henrique, a Mariana também é vegetariana. Estão dizendo que essas duas pessoas são vegetarianas. E isso torna elas iguais. Em um certo ponto, elas são similares. My grandmother has an odd style. You dressed just like her. A minha avó tem um estilo estranho. Você se veste exatamente como ela. Então, just like her. Então, o her é um pronome. Então, fechou. Tá certinho. A gente vai usar o like para dar exemplos também. Então, se eu digo assim, She's very good at humanities subjects, like history. Então, ela é boa em matérias de humanidades, como história. Então, como história, like history. History, um substantivo. In gigantic countries, like Brazil and Russia, people like to... Opa. Então, mais uma vez. Like Brazil and Russia. Você tem aqui no meio dois objetos, dois substantivos. Então, like Brazil and Russia. Só para recapitular, pessoal, a gente vai usar então o like e depois dele sempre vai ter um pronome, him, her, your, their, e ou, os dois, um substantivo, o nome de uma coisa, um objeto qualquer. Bom, pessoal, e o as? A gente vai usar o as de uma forma um pouco diferente. Antes de a gente falar sobre o as, eu quero que vocês prestem atenção na pronúncia, tá? Porque as, ele só tem um S, tá? E a pronúncia com um Z, então fica tipo as. Enquanto, se você tiver esta palavra, que significa isso, você vai falar as, tá? Então, as é bunda, as, a gente vai usar agora como. O as vai ser usado com duas coisas. Vai ser usado com frases inteiras, do tipo I study every day. Então, se uma frase inteira ela tem pessoa fazendo ação, uma ação e um complemento, que pode ser o resto da frase. Então, I study every day, fechou, é isso aí que você precisa. Ou com expressões, ou pedaços de frase, que seriam, por exemplo, on Tuesday. É um pedaço de uma frase, não é uma frase completa ainda. Nobody knows about Marvel superheroes as I do. Então, I do é só uma expressão, é um pedaço de uma frase, falta o complemento. Então a gente vai usar as I do. I usually prefer sweet pancakes as they do in the USA. Então, eu geralmente prefiro panquecas doces como eles fazem nos Estados Unidos. As they do in the US. Então, they do in the US. Então você tem pessoa, verbo e complemento. Ou a gente pode usar também se você vai explicar a função de alguma coisa, tá? Então, vamos ver os exemplos. Se eu digo assim, Henrique works as a teacher. Então, ele trabalha como um professor. Carlos works as a veterinarian. E assim por diante. A gente também pode usar da seguinte forma. Don't use the knife as a screwdriver. Então, não use a faca como uma chave de fenda, ok? Realmente estraga a faca, tá, gente? Não pode. No inglês oral informal, acontece que essa regra de usar o like só e apenas com pronomes e substantivos não funciona tão bem. Então o pessoal usa like
quando eles deveriam usar as também. Nessa primeira ideia de, tipo, eu posso dizer então, nobody knows about Marvel superheroes like I do, or like me. O pessoal acaba usando no oral. Se vocês forem prestar qualquer tipo de teste ou prova, fiquem atentos que isso vai cair na prova. Então, like, você tem que usar de uma forma e as de outra. Mas, o oral, pronúncia oral das pessoas no convívio, no dia a dia, vai ser diferente. Para terminar, pessoal, eu gostaria que vocês percebessem a diferença entre essas duas frases que eu vou dar para vocês. As your father, I must say, I don't like this boy. Ou, like your father, I must say, I don't like this boy. Então, vocês conseguem notar qual seria a diferença entre usar o as your father ou like your father? Na primeira frase, as your father, você está falando da função. Então, como seu pai, na função do seu pai, eu tenho que te dizer que eu não gosto desse garoto. Mas, se você usar like your father, você está concordando com o pai da pessoa. Agora que vocês entenderam melhor a diferença entre usar as e like para comparar um e outro, ou falar de similaridades, deixem o like de vocês aqui embaixo. Agora, pessoal, compartilhem o vídeo, deixem os comentários de vocês se vocês gostaram da aula ou não. Se o cenário aqui atrás atrapalhou vocês de alguma forma, que eu troquei de lugar. Enfim, thank you very much. I see you around. Bye bye.